Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo, cara, quero trazer aqui o Casimiro, que eu acho que ele representou aí todo o torcedor do Vasco. Vai falar que você nunca fez isso. Pegar a tabela do Brasileirão, né, os times que o Vasco vai encarar, a sequência de jogos, e falar, aqui é 3 pontos, que derrota certa, aqui o empate tá bom. O Casimiro fez isso lá no canal dele. Quero trazer aqui e ver se você concorda e te representa. Se você tá aí com a confiança tipo a do Casimiro, a gente vai resenhar sobre isso. Quero trazer aqui também o jornalista André Kfouri lá da ESPN, depois aí das declarações do Abel Braga na coletiva. Ele diz o seguinte: eu acho que o Abel tá otimista demais, vamos com calma, vamos trazer essa declaração aqui e quero saber a sua opinião. Mas antes, vamos trocar uma ideia aí sobre o Rodrigo e Marlon Gomes. A primeira notícia do Joel Silva tá na tela para vocês e é o Rodrigo, ó. Valorizado, Rodrigo recebe aumento salarial. Valorização, Rodrigo recebeu um reajuste salarial, mas a duração do contrato segue a mesma. 23 de novembro de 2024. A ampliação do vínculo deve ser negociada apenas no final do ano. Eu acho uma notícia muito importante, essa valorização aí salarial do Rodrigo, porque não dá para dizer que somente ajudou. Ele foi protagonista, né? Porque naquele primeiro confronto que o Vasco perdeu nas semifinais, o Vasco perdeu por 3-2, Rodrigo fez muita falta naquele confronto e mostrou a sua importância no segundo jogo, dando um equilíbrio defensivo, marcando bem o Arrascaeta, sendo muito importante. Não só isso, o Barbieri, quando colocou ele na função dele, né, porque ele fez 2 jogos como lateral na estreia contra o Audax ou contra o Madureira, né, ele jogou 2 jogos de lateral, não foi muito bem, não é a função dele, mas quando entrou ali contra o Fluminense, naquela trinca de volantes ali, né, Rodrigo, Barros e Galarça, o Rodrigo chamou muita atenção, foi muito bem. Algum torcedor do Vasco pode chegar aqui e pontuar, mas ele tem que corrigir os erros, né, e aí eu tava vendo, família vascaína, que ele errou um passe que acabou sendo decisivo contra o Fluminense, né? Ele tocou ali errado pro Miranda, mas o Miranda parecia que tava com 5 sacos de cimento nas costas, não conseguiu ali se recuperar, mas acabou saindo aquele gol do Cano, né? E aí eu tava vendo o tempo, né? Foi ali já com 90 minutos de jogo, já tava nos acréscimos, então um certo cansaço e tudo mais. E no jogo também ali, contra o Flamengo, esse último agora, onde o Matheus França, né, rouba a bola dele aí, que eu achei falta, mas também já estava próxima do fim do jogo, ali com 40 minutos, 39 minutos. Então, também no final do jogo. Isso ele tem que corrigir, né? Eu sei que está cansado, procurar tomar decisões assim mais conscientes, mais fáceis para não errar em momentos decisivos. Pontuando isso, acho que o Rodrigo vai nos ajudar muito e nesse momento é titular absoluto aí para a estreia do Campeonato Brasileiro. Família Vascaína, deixa aí a sua opinião, se você concorda comigo. A outra tá na tela aí para vocês, essa é do Pedrosa, ó. Marlon Gomes está próximo de renovar o seu contrato com o Vasco. O Cris está trocando de empresário e por isso a extensão do vínculo ainda não foi sacramentada. É só questão de tempo para ser oficializado. Tá aí. O Marlon Gomes é um jogador que, cara, eu tenho muita esperança e depois das notícias de hoje, mais ainda, né? Foi dito, hoje no vídeo de mais cedo, o Paulo Brax estava lá conversando nos bastidores ali, né, em off, com a galera, com os jornalistas, e disse que não vai fazer, possivelmente não vai trazer nenhum reforço nesse momento para o início da temporada. E a janela só abre no dia 3 de julho, ou seja, a gente não vai ter aquele camisa 10 tão sonhado aí. Eu tenho certeza que o Barbieri também deseja muito esse jogador para o sistema de jogo dele. Por exemplo, o melhor momento do RB Bragantino com o Barbieri, ele tinha o Claudinho. Então ele tá doido por esse meio armador, tenho certeza disso. E quando você olha aí pro atual elenco do Vasco, eu acho que 2 jogadores podem fazer essa função, ou se aproxima dessa função, melhor dizendo. Uma é o Orediano, mas eu não sei, tem um inscrito aqui que comentou sobre ele, pô, não bota, o Pedrinho acha também que ele pode jogar ali pelo meio. Eu não sei, família vascaína, só vou pegar um gancho aqui no Diniz. Porra, Thiago, mas o que tu vai falar que o Diniz falou? O Diniz falando do Marcelo, eu achei muito interessante, por quê? Estavam debatendo lá a posição que o Marcelo vai jogar no Fluminense e tudo mais, ele pode jogar ali como camisa 10, como meio armador, e o Diniz falou assim, ó,
Como camisa 10 eu não boto ele de jeito nenhum. Ou ele vai jogar de lateral esquerdo ou de segundo volante. E ele explicou o porquê. Porque o Marcelo, a carreira dele toda, ele jogou de frente para o jogo. E agora eu vou chegar ele, botar ele de meio armador ali para algumas vezes pegar a bola de costa, né? O defensor chegar nele, ele tem que proteger. E a mesma coisa eu acho com o Orediano. O Orediano é um jogador de ponta que não está acostumado, não tem porte físico para isso, né? Para receber essa bola de costa, fazer um giro. Então eu acho muito difícil ele exercer essa função de meio armador. Pode? Claro que pode. Mas não sei se o Barbieri pensa dessa maneira, utilizar o Orediano por aí. Eu acho que ele se sente mais à vontade, aberto ali pelo lado esquerdo, cortando para o meio, fazendo tabela, batendo do gol. E aí eu acho que o jogador que mais se aproxima desse 10 é o Marlon Gomes. Infelizmente o Barbieri eu acho que errou muito em testar ele aberto pelo lado esquerdo contra o ABC, mas eu acho que ele deveria dar uma oportunidade aí de um meio armador para o Marlon Gomes. Eu acho que é um jogador que pode se adaptar nessa função. E aí meu meio campo seria ali com o Rodrigo, o Jair para voltar na função dele, porque eu acho que o Jair não é esse meia de encostar na frente, está matando a planta na minha visão. E aqueles que falam assim, Thiago, você tá errado, não tá jogando tão mal assim, então vou me corrigir aqui, ele pode jogar melhor que isso, mas eu acho que ele tem que voltar para dele, jogar de segundo volante. Rodrigo primeiro, Jair de segundo e o Marlon Gomes de terceiro homem, já que a gente não vai poder contar muito aí com o Andrei Santos. Então, família vascaína, já que o Vasco não vai trazer esse 10, concorda comigo? Dá para testar o Marlon Gomes nessa função? Você discorda de mim? Tentaria lhe dar uma oportunidade também pro Orediano. É um debate interessante, vamos ver aí o que o Barbieri pensa, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro, família vascaína. O Abel Braga, ele deu algumas declarações aí, né, dizendo, tenho dúvida nenhuma que o Vasco vai voar nesse Campeonato Brasileiro. Bota minha cabeça prêmio aí, vocês podem ficar tranquilos. E aí o jornalista André Kfouri comentou um pouco sobre essa situação. Na opinião dele, o Abel tá otimista demais. Vamos com calma aí, Vascão, nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver se você concorda com essa opinião. Aí. Que sim, o Vasco já mostra alguma coisa bem interessante em relação a isso que o Abel falou no trecho da entrevista que ele deu e que a Roberta colocou no material dela. Nós vamos fazer um grande Campeonato Brasileiro. Talvez o Abel esteja otimista demais, mas evidentemente ele tem muito mais informações, ele está vivendo o dia a dia. E o trabalho dele também, por que não, é um trabalho de avaliação do desempenho do Barbieri, do treinador do Vasco. E ele mostra que o Vasco, como clube, a administração do futebol nesse momento, está contente com o que está acontecendo, está contente com o que está vendo o Barbieri fazer com os jogadores do Vasco nesse trabalho que começou, como você disse, e ele também, do zero. Os 3 jogos com o Flamengo mostram que o Vasco pode competir, que o Vasco pode vencer, que o Vasco não precisa mais entrar em campo, mesmo com a diferença de orçamento, e uma diferença técnica também considerável ainda, achando que o empate é um resultado milagroso e jogar por isso. É uma outra questão. Então, nesse momento na temporada, eu acho que esse é o passo. Com quem o Vasco se mede? O Vasco se mede com os times que estão acima dele, com o Fluminense e com o Flamengo. A amostra é pequena, mas é positiva. Ela estimula, mas que ninguém perca de vista aquilo que o Vasco precisa fazer em 2023 antes de qualquer outra coisa. Não necessariamente um grande campeonato brasileiro, como disse o Abel, mas um campeonato brasileiro seguro, sólido, mostrando que para os próximos anos a coisa vai melhorar. Tá aí, família. Uma opinião bem lúcida, né, do André Kfouri, mas tem alguns pontos aí interessantes, né? Porque é o seguinte, se o Vasco ainda estivesse na Copa do Brasil, eu acho que esse discurso aí, né, de vamos por partes, vamos lá, cada rodada, conforme o Vasco foi evoluindo, dá pra sonhar aqui com Sul-Americana, dá pra sonhar com pré-Libertadores, ali tá na vaga de fase de grupos de Libertadores, vamos lá, por parte, cada jogo uma decisão. Mas essa eliminação aí na Copa do Brasil e o fato de o Vasco só ter essa competição e outros times aí jogarem 3 competições, eu acho que aumenta, mesmo o Vasco aí com algumas limitações, tendo que trazer alguns reforços, aumenta a cobrança em cima do Vasco. Porque você vê aí times que vão, por mais que tenham alguns que tenham elenco qualificado, vão jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Tem que poupar jogadores, vai ter que mesclar. E é onde o Vasco, jogando uma competição, pode aproveitar com intensidade, com volume, marcar pressão, dificultar e somar os pontos aí, principalmente nesse início de campeonato. Mas é fato. Eu não gosto de comparar, porque eu concordo muito com aquele torcedor que fala, Thiago, a gente não pode comparar os elencos aí dos últimos anos com esse, porque era uma realidade trágica, verdade. Mas, cara, mesmo o elenco do Vasco precisando de peças, eu entro nesse campeonato brasileiro com uma perspectiva muito boa, confiante, porque o Vasco encarou os clássicos de uma maneira interessante. Houve falhas
que vão ser corrigidas com o tempo. Momento de jogadores que é ruim hoje, pode melhorar aí no futuro e a gente dá um salto maior de qualidade. Então, eu tô confiante nesse campeonato brasileiro. Me deu uma desanimada essa questão aí de não chegar reforços aí, principalmente um 10 pro início da competição, mas eu vou manter e acreditar no trabalho do Barbieri e dos jogadores do Vasco. E para finalizar, quero trazer aqui o Casimiro, que olhou aí a tabela, a sequência do Vasco. Eu quero te perguntar se ele te representa. Nesse momento que você vê aí os confrontos do Vasco, Atlético, Palmeiras, Bahia, Fluminense, como é que tá a sua cabeça em relação a isso? Vamos lá. Já me virei pra tabela do Campeonato Brasileiro, tá ligado? E aí me veio a pergunta na mente, né? Pô, o Vasco é melhor que quem? E aí eu já fiquei naquela, né? Falei, caralho, mano, o Vasco é melhor que quem? E aí, pô, a gente foi vendo os times, né? Eu acho que, tipo assim, aí é pegada, né? E aí, tipo assim, chegou no Goiás e eu falei, pô, mano, acho que o Vasco tem um time melhor que o Goiás. Só que eu não sei como é que o Goiás tá de fato, né? Então, pô, a gente sempre acha que o nosso time tá melhor que o dos outros. Ou não, né? Porque o Vasco, né, não permite. Mas, tipo assim, pô, Cuiabá, acho que tá pior que o Vasco. Time, né? Não de momento. Cruzeiro, acho que tá com o time pior que o Vasco. Mas eu falei essa porra, falei, cara, é embolo, mano. É embolo, é embolado, mano. Fiquei olhando aqui e falei, caralho, mano. É porque tipo assim, eu fico vendo os comentários do chat, e aí tu acha que é um rival comentando pra zoar o adversário, só que não. É o próprio torcedor do time falando que o time dele tá pior que o Vasco. Virou essa discussão, né? O cara fala, não, o meu São Paulo tá pior que o Vasco. Eu falo, não tá não. Porque tu não conhece como é que tá o Vasco. Aí o cara, rapaz, tu não conhece o Santos. Aí eu falo, não, pô. Aí o Cruzeirense fala assim, o Cruzeiro tá pior, o Ronaldo tá maluco. Eu falo, não, irmão. Aí vem o cara do Cuiabá e fala assim, ontem o Davidson fez uma loucura no Cuiabá. Eu falei, caralho, meu irmão. Então, tipo assim, você é referência de time ruim, papo, e de pessimismo, né? Mas, pô, mano, eu fiquei pensando nessa porra, né? Eu cheguei à conclusão, vai ser uma pica voadora, mano. Atlético Mineiro e Vasco, primeira rodada. Vasco e Palmeiras, segunda rodada. Vasco e Bahia em São Januário. Fluminense e Vasco. Curitiba e Vasco. Lá no Alto da Glória. Vasco e Santos. São Paulo e Vasco. Esse jogo aí, proibido pra menores de 18 anos, tá? Deve ser horror. Terror, filme de terror. Fortaleza e Vasco. Vasco e Flamengo. Inter e Vasco. Vasco e Goiás. Pô, caralho. É no ponto a ponto, irmão. Puta que... Vai ser no ponto a ponto, irmão. Vai ser no ponto a ponto, irmão. Puta que pariu. Vai ser no ponto a ponto, bicho. Só de tu olhar a tabela, tu já fica arrepiado. Vasco e Cuiabá. Botafogo e Vasco. Vasco e Cruzeiro. América Mineiro e Vasco. Vasco e Cap. É jogo duro. Só jogo duro. Corinthians e Vasco. Vasco e Grêmio. Pra fechar o primeiro turno. Não. Pra fechar o primeiro turno, Red Bull, Bragantino e Vasco. Ai! Caralho! Pô, meu irmão, puta que pariu, mano. Mas, ó, essa última rodada, Vasco e Red Bull Bragantino e São Januário me agrada. Vou ver como é que são as últimas rodadas aqui pra ver a sequência, ó. É Vasco e Red Bull Bragantino, Grêmio e Vasco, família, amigos, somos amigos. Vasco e Corinthians e São Januário, duríssimo. Atlético Paranaense e Vasco, puta que pariu, com transmissão da Cazé TV. Vasco e América Mineiro, na 34ª rodada em São Januário. Cruzeiro e Vasco lá. Vasco e Botafogo em São Januário. Cuiabá e Vasco lá. Pô, não tem umas... É tudo pum, 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 pum. Caralho, que merda. Normalmente, nas rodadas finais, tem sempre 2 jogos em casa seguidos, tá ligado? Lateral direito. Ó, análise. Esse time do Goiás está horrível, Cazé. Mas sempre contratam uns bonecos depois do Campeonato Goiano. Mas a torcida está puta com o presidente. Esse time está horrível. Fui assistir ao Goiás e Anápolis e foi horrível o jogo. O Goiás tá bem pior do que o Vasco. E olha que sou flamenguista. Defender o Vasco pra mim é difícil. Ah, achei que tu fosse Goiás, pô. Eu preciso pontuar aqui o seguinte. Pelo que eu tô vendo por aí, eu acompanho o futebol, né? Poucas torcidas estão satisfeitas com o momento atual dos seus clubes. Eu posso botar aí América Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, acho que tá satisfeito. Os tricolores estão, não entendo porquê, mas estão bem satisfeitos também. E os palmeirenses. Eu acho que são esses clubes aí, esses 5 clubes. O resto tá bem contrariado aí. Então, por esse motivo, a família vascaína, eu até trouxe aqui recentemente, né? A galera lá da TNT Sport fez aí de 0 a 10 o momento atual dos clubes. Vou botar na tela pra vocês de novo aí, ó. E o Vasco ficou à frente aí de alguns clubes, né? Ficou aí, ó, tá na tela, ó. À frente do Santos, Botafogo, Curitiba, à frente do Flamengo, porque eles esperavam um trabalho bem melhor nesse momento pela qualidade do elenco e também ali o seu treinador, né? À frente do Bahia, do Cuiabá, do RB, do Grêmio, do Cruzeiro, perdão, do Goiás, do Fortaleza e do São Paulo. Tá empatado ali em momento com Corinthians e Internacional. E à frente do Vasco, né, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras e Fluminense. E, cara, bate certinho aqui com a que eu fiz, né? Bate que eu fiz aqui também. Eu falei assim, vamos olhar a tabela. Eu fiz a mesma coisa num vídeo recente, né? E à frente do Vasco eu coloquei Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Internacional. Eu botei empate, Grêmio e Fortaleza, né? E América Mineiro. Porque acho que o Grêmio ainda não enfrentou grandes adversários. E eu botei o Vasco à frente em momento. Cuiabá, Goiás, Cruzeiro, Bahia, Santos, São Paulo, RB, Coritiba e Botafogo. Então, assim, eu sei que o Casimiro tá preocupado. Casimiro tá preocupado ali, né? Mas, cara, eu acho que
é um momento diferente, é um momento que, sim, o torcedor do Vasco tá aí em debate, não, esse time vai brigar pra não cair, cadê os reforços, cadê o dinheiro que a 77 falou? Mesmo com tudo isso, com todo esse debate interno entre nós vascaínos, eu tô confiante sim no futebol do Vasco, e quando eu olho pro panorama geral aí do futebol nacional, eu não vejo o Vasco tão abaixo assim para essa preocupação de o Vasco vai cair. Não, eu olho pro Vasco ali em 10º, em 9º, eu tô confiante, e espero que na segunda janela, no dia 3 de julho, possa chegar reforços de peso para ajudar esse elenco. Espero eu que nesses 13 jogos que o Vasco vai fazer até lá, o Vasco esteja bem na tabela, e aí aquele reforço bom para aumentar o nosso nível técnico e a gente continuar caminhando bem dentro da competição. Família vascaína, me conta aí o que é que você acha pra gente resenhar de vascaíno para vascaíno. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.